Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos comemorando o domingo de Páscoa, domingo onde nós relembramos o sacrifício do Cordeiro, onde nós relembramos tudo aquilo que Deus fez por nós, nos resgatando, e é muito importante que nós tenhamos isso nas nossas mentes, nos nossos corações, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado nas nossas vidas. Eu gostaria que você meditasse agora nesta canção e que ela falasse profundamente ao seu coração. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Como eu já disse anteriormente, hoje nós estamos comemorando o domingo de Páscoa e é um momento de reflexão, é um momento onde nós devemos meditar sobre aquilo que Deus realizou nas nossas vidas através de Jesus Cristo. E quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos sobre fé, nós pensamos sobre confiança, nós pensamos sobre amor, nós pensamos também sobre esperança, porque a Páscoa traz para nós justamente essa ideia de que a vida não se resume somente neste momento, mas nós temos a esperança através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos agora a esperança de um dia nós estarmos com o nosso Deus. Por isso que Páscoa é também o momento de refletir sobre isso. Enquanto nós também refletimos sobre isso, gostaria também que você meditasse nessa próxima canção, que vai falar um pouco sobre esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. dela o dia fugiu.
ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a tua cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você a respeito desse assunto, a respeito da Páscoa. Como eu falei anteriormente, Páscoa vai falar um pouco sobre isso, sobre fé, sobre confiança, sobre recomeço. E eu gostaria então de conversar um pouquinho com você sobre isso. Páscoa, fé, confiança e recomeço. Para isso, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 21. Como eu já disse, como eu tenho dito sempre, é importante que você abra aí a sua Bíblia, que você acompanhe o texto. É importante que você reúna a sua família para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21.
vai dizer assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta. As suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Vamos orar ao Senhor? Pai, mais uma vez, Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem estado conosco, Deus, em todos os momentos da nossa vida. Meu Deus, nós estamos dando graças ao Senhor, Pai, porque neste momento, neste domingo, nós relembramos, Pai, a Páscoa, um momento tão memorável nas nossas vidas, um momento tão importante na história da igreja. E por isso, Deus, nós somos gratos, porque um dia o Senhor trouxe a nós a salvação através de Jesus Cristo. Pai Santo, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Precisamos, Deus, que o Senhor fale conosco. Precisamos, Deus, que o Senhor molde as nossas vidas. Deus, precisamos que o Senhor nos indique aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Mais uma vez, Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos, então, sobre Páscoa, e como eu disse anteriormente, nós conversamos a respeito de fé, conversamos a respeito de confiança e conversamos a respeito de recomeço. E por que disso? Por que a gente fala sobre fé e por que a gente fala sobre confiança e por que a gente fala sobre recomeço? A palavra Páscoa, a palavra pechá, significa justamente passagem. É como se a gente saísse de um estágio e fosse para outro estágio. E é justamente isso que acontece com o povo de Israel. Eles estão no Egito, os irmãos conhecem a história, depois que José vai lá para o Egito, certo? Ele tem essa ascensão a governador do Egito, e aí quando ele chega nessa posição, o faraó ele é muito benevolente com a família de José. E eles vão então para lá, para o Egito, e estendem morada. Passa-se os anos, certo? O outro faraó, que não conhecia a história, não conhecia o povo de Israel, percebe que esse povo é muito numeroso e resolve então escravizar o povo de Israel. Ok? Então começa-se então essa história de escravidão do povo, sendo massacrado, o povo sendo humilhado todos os dias através daquele império egípcio. E quando a gente fala de Páscoa, quando Moisés então resolve voltar do deserto, voltar para libertar o povo, quando Moisés resolve voltar para lá, então ele vai falar com o faraó, Deus vai mandar então as 10 pragas, a última praga é a praga dos primogênitos, e é justamente nesse contexto
que a gente se encontra quando a gente leu esse texto aqui de Êxodo capítulo 12. É justamente esse contexto. Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu vou passar, o destruidor vai passar, e eu preciso que vocês matem o cordeiro, peguem o sangue e passem nos umbrais das portas. E quando o sangue estiver lá, o destruidor não vai entrar, certo? O anjo da morte não vai entrar nesta casa. Por quê? Existe o sangue do cordeiro, ok? Então, é justamente uma transição, essa passagem de escravidão para a liberdade. Por isso que é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente pensa em Páscoa, é justamente isso que acontece conosco. Nós, quando cremos em Cristo, nós saímos de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Por isso que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse estado de escravidão do pecado, de escravos do pecado, para nos tornarmos servos de Cristo. É uma passagem, é uma verdadeira Páscoa que acontece nas nossas vidas. E é por isso que esse texto, quando a gente leu, ele é muito interessante, porque ele vai falar sobre esses três aspectos. Ele vai falar sobre o aspecto de fé, vai falar sobre o aspecto de confiança, mas vai falar também sobre o aspecto de recomeço. Para você entender então um pouquinho desse contexto que a gente está falando, nós vamos passar aqui então um trechinho do filme Príncipe do Egito. E eu gostaria que você prestasse atenção mais ou menos então no que acontece com esse momento de Páscoa que está acontecendo ali com o povo. Ramsés, sua teimosia está lançando a desgraça sobre o Egito. Ela acabaria se simplesmente libertasse meu povo. Eu não vou aceitar ordens. Não vou ser ameaçado. Sou a estrela da manhã e da noite. Eu sou Faraó. Uma outra coisa virá. Uma coisa pior do que tudo o que já se conhece. Por favor, perca o desprezo pela vida antes que ele destrua tudo que é caro a você. Pense em seu filho. Eu penso. Vocês, hebreus, não passam de um problema. Meu pai teve a ideia certa sobre o que fazer com o seu povo. Ramsés! E acho que está na hora de eu terminar o que ele começou. Ramsés! Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Ramsés vai provocar seu próprio infortúnio. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês e a praga não entrará.
fala então sobre Páscoa, fé, confiança e recomeço, nós falamos sobre fé porque a Páscoa nos ensina sobre fé. Ela nos ensina sobre fé. No texto que a gente leu de Êxodo capítulo 12, acompanha aí. O texto que a gente leu em Êxodo capítulo 12, versículo 22, vai falar assim: tomai um molho de isopo, um ramo de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. É interessante a gente falar sobre fé, porque eu fico imaginando essa cena, né? Mas por quê? Por que a gente vai ter que pegar o sangue? Por que a gente tem que cortar o cordeiro? Por que a gente tem que fazer isso tudo? E ali era um ato de fé. Era um ato de simplesmente crer. Crer. Olha, Deus falou para poder fazer assim. E nós temos que crer. Meu irmão, é a mesma coisa que acontece quando nós falamos a respeito da nossa vida com Cristo. Muitas pessoas não entendem. Por quê? Por que você serve Jesus? Por que você adora Jesus? Por que você tem essa vida de devoção a Deus? E aí a única coisa que a gente consegue dizer é fé. Eu tenho fé no Criador. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé. Quando a gente fala sobre Páscoa, a gente está falando sobre fé. Porque nós cremos. Cremos que Jesus Cristo veio. Cremos que o Messias veio e trouxe a salvação para nós. Isso é uma questão de fé. Isso não é uma questão de comprovar ou não comprovar. Isso é uma questão de fé. E é por isso que a Páscoa, ela nos ensina sobre fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmão, isso é uma questão de fé. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é uma questão de fé. A palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base. Nós temos que crer. Sem fé, o cristianismo morre. Sem fé, a crença em Cristo morre. Sem fé, você não pode crer que Cristo morreu na cruz do Calvário. Sem fé, você não vai acreditar que Ele ressuscitou entre os mortos. Sem fé, você não vai acreditar que há mais de 2000 anos Jesus ressuscitou. Você não vai crer. Você precisa ter fé. Você precisa ter depositar a sua fé em Deus, depositar a sua fé em Jesus Cristo. Páscoa tem a ver com fé. E é por isso que é muito importante a gente depositar as nossas vidas na mão do Senhor, com fé, tendo sempre fé. A palavra de Deus vai dizer ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, isso é uma questão de fé. Paulo vai dizer para nós, se a nossa vida se resumisse apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, nós temos fé, nós cremos que Deus está preparando o ambiente para que nós estejamos com Ele. Nós cremos que um dia nós estaremos com o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso é uma questão de fé. O povo lá no Egito, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles criam no Deus de Israel. Sabiam que o Deus deles era poderoso. Deus já tinha enviado 9 pragas. O povo já tinha testemunhado isso. Deus não ia de forma nenhuma decepcionar o povo agora. Então, pela fé, eles imolaram o cordeiro,
pela fé, pegaram o sangue e colocaram no umbral da porta. Páscoa também nos ensina sobre confiança. A Páscoa nos ensina sobre confiança. Versículo 23 de Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Confiança, meu irmão. Confiança. Teve fé para poder passar lá e agora precisa confiar. Precisa confiar de que o Senhor vai ser fiel à sua palavra. Imagina a situação. Eu não sei mais ou menos que horário que aconteceu, se foi de madrugada, se foi depois da meia-noite, se foi antes da meia-noite. Eu não sei exatamente. Mas eu fico imaginando como você deve ter visto na cena do filme que a gente colocou os israelitas lá quietinhos, preocupados, sem saber o que ia acontecer. Confiando única e exclusivamente no Senhor. Meu irmão, quando a gente fala de Páscoa, quando nós resolvemos entregar a nossa vida ao Senhor pela fé, nós vivemos uma vida de confiança no Senhor. Inteiramente confiança. Por exemplo, nesse momento que nós estamos enfrentando agora, em quem nós podemos confiar? Nós dissemos de manhã, né? Nós estamos sem referência de liderança. Em quem nós podemos confiar? A palavra de Deus vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossa confiança deve estar depositada única e exclusivamente nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 3, provavelmente você já conhece esse texto. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque o seu coração no Senhor. Tenha fé, tenha confiança no Senhor. Assim como o povo de Israel, assim como os hebreus, eles tiveram que colocar a confiança no Senhor, sabendo que Deus iria cumprir a palavra deles, sabendo que Ele não ia deixar o mal chegar até a casa deles. Você precisa colocar a confiança no Senhor. Talvez você esteja apavorado com toda essa situação. Meus irmãos, e realmente nós estamos todos apavorados, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Cada dia que passa, uma notícia pior do que a outra. Os países morreram, milhares de pessoas já morreram no mundo todo. E nós ficamos apavorados com essas notícias que chegam para nós. A única coisa que a gente pode fazer agora é depositar a nossa confiança no Senhor. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de confiança. A gente fala de entrega, a gente fala de rendição, a gente entende que não tem outro caminho, a gente entende que não existe outro lugar, a gente entende que não existe outra pessoa a clamar que não seja o Senhor. E você precisa, nesse instante que nós estamos vivendo, reforçar a sua confiança no Senhor. E a Páscoa também, meus irmãos, nos ensina sobre recomeço. A Páscoa nos ensina sobre recomeço. Lembra que eu disse que a Páscoa ela é uma passagem de uma vida para uma outra vida, uma passagem de escravidão para a liberdade. É verdade que essa liberdade não foi conquistada de maneira fácil. O povo ficou 40 anos no deserto, é verdade, até chegar à terra prometida. Mas chegou, não chegou? Chegou.
E é uma nova caminhada, é um recomeço, é uma saída de uma vida e indo para outra vida. Versículo 24 de Êxodo 12, versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Está falando aqui da Páscoa. Que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Nesse novo começo, nesse recomeço que a Páscoa traz para nós, nós precisamos e nós temos o compromisso de passar isso adiante, passar para a próxima geração. Nós temos esse compromisso. E nós temos também a confiança e a fé de que nós teremos quando nós depositamos a nossa vida no Senhor, nós confiamos nele, nós temos um recomeço. A palavra de Deus vai dizer para nós assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, você conhece. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando nós depositamos a nossa vida em Cristo, quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós somos nova criatura. Nós experimentamos a Páscoa, nós experimentamos essa passagem da escravidão para a liberdade em Cristo. Este é o nosso recomeço. Este é o recomeço das nossas vidas. Então, meu irmão, tenha fé. Tenha confiança no Senhor, que Ele dará para a sua vida um novo começo, um recomeço. Pastor, já enfrentei tanta dificuldade, tanto problema, não sei mais o que fazer. Deposite a sua fé no Senhor, coloque a sua vida em confiança ao Senhor e com certeza Ele dará a você um recomeço. Talvez, inclusive, Ele está te dando um recomeço agora, nesse momento que nós estamos passando, um recomeço de relacionamento com seus filhos, um recomeço com relacionamento com seu cônjuge, um recomeço no casamento, um recomeço em todas as coisas, em organizar outras coisas. Talvez Deus está dando para você esse recomeço. Mas eu não queria não queria ofuscar essa mensagem que Cristo, Ele traz para nós essa Páscoa. E Cristo é o único que pode proporcionar esse recomeço. Hoje de manhã, na escola bíblica, nós falamos sobre a questão de pessoas que estão perdidas, pessoas que têm um vazio espiritual. Quem pode preencher isso? Quem pode dar um recomeço? Somente Cristo pode fazer isso. E o texto que a gente leu, ele vai terminar dizendo o seguinte: então o povo se inclinou e adorou. Então o povo se inclinou e adorou. E aí o povo eles foram, os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O que eu quero deixar para você, faça isso. Faça isso o que, pastor? Entregue-se ao Senhor Jesus. Entregue-se ao Senhor Jesus com fé, com confiança. Entregue-se ao Senhor Jesus. Você precisa pensar sobre isso. Talvez você está vivendo uma vida religiosa, não experimentou ainda a Páscoa, essa libertação, essa passagem da escravidão para a liberdade. Talvez você ainda não experimentou. Talvez você é um membro de igreja já há muitos anos, mas que ainda não experimentou essa verdadeira liberdade que Cristo traz para nós. Não, pastor, eu já experimentei isso, eu vivo isso, você vive isso. Então, é seu dever agora compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas possível, para que as pessoas entendam que nós temos em Cristo
a oportunidade da Páscoa, de sair da escravidão para a liberdade, sair das trevas para a maravilhosa luz. Faça isso, meu irmão. Entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor, adore ao Senhor com fé, adore ao Senhor com confiança e Deus fará verdadeiras transformações na sua vida. Tirará você de um estado e colocará você em outro estado. Amém? Eu gostaria ainda que você meditasse nessa última canção. E aí, logo após, nós vamos estar encerrando e eu quero orar por você. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, nas mãos de meu Jesus, que vivo está, nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Meu irmão, minha irmã, eu espero verdadeiramente que Deus tenha abençoado a sua vida com essa mensagem. Espero que você tenha experimentado essa Páscoa do Senhor, essa transição das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Eu espero que o Senhor tenha transformado verdadeiramente a sua vida e espero ainda que você compartilhe
essa mensagem com as pessoas. É importante que você fale para elas. É importante que você espalhe o amor de Jesus. É importante que você faça isso com fé. É importante que você faça isso com confiança. E é importante que você tenha uma vida de adoração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Deus, pela vida de Jesus Cristo, Cordeiro Santo, Imaculado, único, que sofreu por nós, que derramou seu sangue por nós. E quando nós nos cobrimos de todo este sangue, nós entendemos que a partir de agora nós estamos guardados pelo Senhor e selados pelo Senhor. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor vá de encontro a cada coração, a cada pessoa, Deus, que está assistindo isto, que está participando disso, Deus. Pai Santo, quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa mover os corações em direção ao Senhor, tirando-os do império das trevas, levando para o reino do Teu Filho amado, o reino de luz, o reino de amor, o reino de graça. Pai Santo, mais uma vez, que tenhamos fé no Senhor, que tenhamos confiança no Senhor, Deus, e que nós possamos adorar ao Senhor com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Mais uma vez, Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus abençoe a sua família. E mais uma vez, meus irmãos, como eu tenho dito sempre, permaneça fiel a Cristo. Nós sabemos que isso vai passar, nós sabemos que isso é transitório. Você não pode deixar a sua fé de lado, você não pode deixar a sua confiança. Você precisa continuar adorando ao Senhor. Que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida.